Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha quando eu ouvi pela primeira vez a palavra efeméride. 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 Minha mãe, meu pai, que acompanham o programa todos os dias, minha mãe Latife, meu pai Cláudio, que acompanham o programa todos os dias, lembram que eu, certa vez, acordei tendo sonhado com uma barata, cujo nome era Paupérrima. Então a barata tinha nome, era Paupérrima. Eu era bem pequeno, não lembro que idade eu tinha, mas eu também não sei que idade eu tinha quando eu ouvi pela primeira vez a palavra efeméride. E eu achei estranho, achei que, tipo remédio, sabe? Ó, você tá com essa dor? Toma efeméride 3 vezes ao dia, junto com as refeições e tal. Aí com o tempo, e também porque virei jornalista, toda hora a gente tromba, né, Fábio, com uma data. Ontem foi a data, foi o dia do pão francês, né? É uma efeméride, é uma data. Algumas são curiosidades como essa. Serve para papear. Por exemplo, hoje, 22 de março, há exatos 90 anos, 1933, o presidente Roosevelt, ele assinou uma lei legalizando a bebida alcoólica, acabando com a lei seca. Não muda nada na nossa vida, né? Ele poderia ter feito isso em outra data, né? Por isso poderia ter acontecido em outro ano. Não muda nada, mas isso é uma curiosidade. Tem data que só faz sentido a gente falar dela em número redondo, né? Tipo 10 anos, 20 anos, 50 anos. Outras são tão fortes que todo ano a gente registra. O 7 de setembro nosso, lógico, né? O 11 de setembro, que entrou como uma data mundial. Quando caíram as Torres Gêmeas, todo ano, não importa quanto tempo faça, você vai lá e registra. E algumas datas a gente acaba registrando mais pelo inesperado, né? O inesperado às vezes aparece, acontece, e aí rende uma coincidência com datas. Por exemplo, essa semana, na segunda-feira, o juiz da 13ª Vara de Curitiba mandou prender o doleiro Alberto Youssef. E essa prisão acontece no mesmo dia, 9 anos depois, em que o juiz da 13ª Vara de Curitiba tinha mandado prender o Paulo Roberto Costa, o diretor da Petrobras, o primeiro delator da Petrobras, já falecido. Então, tinha uma coincidência de data, e ontem eu até comentei, olha, puxa, essa data é a mesma data, só que 9 anos depois. Então, é uma data importante, porque o Brasil foi apresentado a um troço diferente, um grupo de investigadores, um juiz diferente. Eles pareciam diferente de tudo que a gente já tinha visto, que eles tinham os valores da justiça tatuados no braço, na alma. Aí o tempo mostrou que eles chegaram em algo muito grande mesmo, que eles botaram a mão realmente em algo muito complicado, mas eles não tiveram, ou pelo menos não demonstraram em todas as ocasiões, a maturidade e o equilíbrio para lidar com uma coisa que, pelo visto, parecia ser grande demais para eles, sabe? Era muita responsabilidade. Talvez fosse preciso ter mais gente, talvez gente mais experiente. Alguém vai dizer, pô, experiência nisso é difícil, porque é tudo muito novo. Pode ser, mas em alguns momentos eles demonstraram claramente que eles não estavam preparados para, sozinhos, tocar aquele negócio, que era maior do que eles, maior do que eles. Tanto que fizeram um monte de bobagem, né? Acertar, sabiam qual era o alvo, mas eles não souberam fazer o certo o tempo todo. Erraram muito. É como se soubessem, identificassem assim, ó, nós estamos na Segunda Guerra, está lá o exército alemão, aí na hora de formular, na hora de preparar o dia D, na hora de executar o dia D, faz tudo errado, né? Tudo é um exagero, mas muita coisa errada, e eles fizeram muita coisa errada. Não é à toa que a Lava Jato acabou. Não é à toa que muitas delações foram derrubadas. Não é à toa que muito do que eles fizeram foi desfeito. E desfeito por erro deles, né? Erro deles. E passados 9 anos, os líderes daquele grupo, os líderes que tiveram que tentar conviver e com uma certa dificuldade com a fama repentina, o Sérgio Moro e o Dallagnol, que criminalizavam a política, eles se tornaram políticos, né? O Moro foi para o Senado, o Deltan Dallagnol foi para a Câmara dos Deputados. Então, 9 anos depois, uma mudança de cenário importante. E esse é o primeiro ano deles
na Câmara e no Senado. Então, o 9 anos faz sentido, virou uma efeméride que faz sentido. 9 anos do início da Lava Jato, 9 anos depois, aqueles que criminalizavam a política tornaram-se políticos, né? Tomara que eles mostrem na política, 9 anos depois, mais preparo, mais equilíbrio do que eles demonstraram na Lava Jato, o que vai ser bom, porque vão colocar um olhar diferente na política, vamos acompanhar, né, para ver o que acontece. Eles eram as estrelas da Lava Jato. E vale a pena falar disso, até porque, aliás, hoje, né, Fábio, a Polícia Federal deflagrou uma operação grande contra o PCC para desarticular um plano para matar autoridades, entre elas o Sérgio Moro. Entre elas o Sérgio Moro. Pelo material que está circulando, e a gente vai trazer as novidades ao longo da nossa programação, mas a retaliação contra o Sérgio Moro parece que tinha a ver com o trabalho dele como ministro da Justiça, não como juiz da 13ª Vara, para mudar o regime de visita nos presídios, né? Porque os bandidos querem tudo, né? Eles querem ficar do lado de fora aprontando, depois que eles são presos, eles querem ter o conforto, como se fosse, nossa, preciso ter vários direitos, eu tenho um monte de direito. E aí o ministro Sérgio Moro fez mudanças no regime de visitas e eles não gostaram, ficaram irritadinhos. Mas aí a Polícia Federal mostrou que está organizada, tem informação e parece que desmontou realmente uma quadrilha. Tem vários mandados de prisão, busca e apreensão. Tem notícia de que a ideia era matar o Sérgio Moro. Tem notícia de que a ideia era sequestrar o Sérgio Moro para negociar a libertação do Marcola, chefão do PCC. E parece que tinha 10 caras vigiando uma movimentação na casa do Sérgio Moro, se fazer um rodízio. Enfim, o fato é a Polícia Federal conseguiu desmontar essa operação importante. Parabéns à Polícia Federal. E quando isso acontece, ou seja, a gente chega no 9º ano da Lava Jato, com o Sérgio Moro no Senado, Deltan Dallagnol na Câmara, e você vê uma notícia dessa, fica mais grave o que disse em entrevista nessa semana o presidente Lula. O presidente Lula. Ele deu uma entrevista ao site Brasil 247, uma entrevista para a TV 247, e ele falava do tempo em que era ex-presidente. Ele falava do tempo em que ele estava preso, entre outras coisas que ele falou sobre eventuais mudanças no Supremo, falou de um monte de coisa, mas lá pelas tantas ele toca no assunto prisão, no assunto Curitiba, e ele disse que ele tinha uma ideia fixa. Quando ele recebia visitas dos procuradores, delegados, ele dizia, como resposta, quando perguntava se estava tudo bem, que só iria ficar bem quando ele com o Moro. Quando ele com o Moro. Puxa vida. Isso foi dito pelo ex-presidente Lula, aparentemente, a procuradores e delegados de polícia. Naquele momento, o então ex-presidente Lula, estava preso. E é natural, absolutamente compreensível, que ele esperneie, que ele esperneasse. É absolutamente compreensível que ele tivesse raiva. E é absolutamente compreensível que ele verbalizasse essa raiva do jeito que ele verbalizou. Absolutamente compreensível. Mas o problema é que ele faz essa reflexão como presidente da República. E não é concebível, não é razoável que um presidente da República, ao falar de um senador, use uma expressão como essa, com ele. Não faz sentido. Cadê a compostura? Cadê a liturgia do cargo? Mas ele estava muito bravo na hora que ele falou. Bom, por isso que ele é uma pessoa especial, ele é o presidente da República, né? Por isso que ele se oferece para a sociedade como alguém diferente dos outros, como alguém capaz de fazer coisas que os outros não são.
Se ele se oferece para a sociedade apresentando virtudes que os outros não têm, dizendo que ele é único numa série de coisas, a gente pode cobrar que seja também único em várias coisas, que seja especial em várias coisas. Não dá para simplesmente a gente aceitar que ele fala o que quer naquilo que entende que é razoável, mas que seja observado como uma pessoa especial, única, na hora que convém, na hora do voto. Então, o grau de cobrança sobre o presidente Lula é proporcional ao que ele se propõe a ser, o que ele se propôs a ser. Ele se propôs a ser a pessoa que vai transformar o Brasil, porque ele é um líder extraordinário, porque ele era um candidato melhor do que os outros, as pessoas confiaram nele, votaram nele e agora podem aplaudir os seus acertos e também cobrar pelos seus erros. A gente tem todo o direito de cobrar pelos erros do presidente, ainda que seja, nesse caso, uma referência a algo que ele disse que pensava quando era, então, ex-presidente e cumpria a pena. Naquele momento, ele cumpria a pena. Não se sabia, naquele momento, o que se viria a saber depois, que é o Supremo Tribunal Federal, dizendo para ele sair, dizendo que a decisão do juiz Sérgio Moro não valia, nem a decisão dele, nem o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nem o STJ, porque, afinal, ele não era o juiz competente. E aqui competência não é um julgamento sobre talento. Competência aqui ele não era o juiz que deveria julgar o caso, e sim outro juiz é que deveria julgar, porque o crime imputado ao presidente Lula, na época ex-presidente Lula, não tinha ligação com Curitiba. Não tinha ligação com Curitiba. E isso é básico no direito. Na hora em que um juiz que não tem ligação com o crime resolve julgar aquele crime, ele está escolhendo o réu. E quando ele escolhe o réu, você pode ter a perseguição. Por isso que existe a figura do juiz natural. Aquele juiz que, por acaso, vai ser o juiz, porque ele é o cara que trabalha ali. Não é o caso do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, do atual senador, ex-ministro da Justiça também. Então, o presidente Lula, ao dizer o que disse, ao dizer que queria F com o Moro, hoje ele disse isso. Ah, mas eu me referia ao que aconteceu 580 dias, durante os 580 dias que eu fiquei na cadeia. O meu sentimento, não pode. Não pode falar uma coisa dessa. Falta compostura, aliás, ele criticava isso no ex-presidente, Jair Bolsonaro, que não tinha também nenhum cuidado com as palavras, né? Falava o que queria. E depois dizia que foi mal entendido, dizia que era coisa de petista e tal. E agora alguém vai poder dizer, não, isso aí, esse comentário é coisa de bolsonarista. É isso. É isso, que a gente está num ambiente polarizado. Quando sai uma frase dessa do Lula dizendo que ele queria F com o Moro, muita gente olha e fala, puxa vida, mas será que o presidente não deveria se comportar de um jeito diferente? Olha, eu tive muita mágoa, ele usou lá a palavra mágoa na entrevista, tive muita mágoa dos responsáveis pela minha condenação, que não prestaram atenção ou não deram a devida atenção aos argumentos da defesa. Tudo bem. E ele também tem o direito de espernear, né? Afinal, ninguém tem obrigação de aceitar uma condenação. Eu fui condenado, inocente ou culpado. Inocente ou culpado. Ninguém tem a obrigação de dizer, ok, eu quero pedir desculpa à sociedade. Isso não existe. Pode acontecer aqui ou ali. Mas ninguém tem esse compromisso. O compromisso das pessoas é daquilo que elas querem fazer. Mas quando a pessoa culpa e chega no patamar a que chegou o presidente Lula, ele tem que pensar 2 vezes antes de falar. É inconcebível ouvir o que o presidente Lula falou do ex-ministro Sérgio Moro. Tem que pensar antes de falar. Não pega bem falar uma grosseria como a que ele usou contra Sérgio Moro e depois a turma dele espalha que foi um desabafo. Não é importante. Eu não sou a favor da intolerância. Mas usou uma frase grosseira. Usou um palavrão, um verbo que é sinônimo de manter relações sexuais de um jeito específico, que é impróprio de se ouvir. E ele não deve dizer, mas ele não pode obrigar que as pessoas escutem. A sociedade não tem que escutar esse tipo de coisa, ainda mais dita pelo presidente da República. Então, foi um erro grave, um erro que merece registro e que fica mais grave ainda quando a gente vê, olha só, a pessoa de quem ele está falando,
o senador de quem ele fala, o ex-ministro da Justiça de quem ele fala, o ex-juiz de quem ele fala, foi um cara que se expôs e corre risco de vida, como a gente pode ver o que a Polícia Federal descobriu. Corre risco de vida. E quando o presidente da República diz que queria F, o juiz Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, esses camaradas do PCC também queriam F, o juiz Sérgio Moro, o então ministro da Justiça, no caso Sérgio Moro. Então, a gente não pode achar que é razoável que o presidente da República e o pessoal do PCC digam a mesma coisa, ou se não dá, não tem sentido um negócio desse. Então, eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, eu quero dizer que eu falo sobre isso sem paixão, nem de um lado nem de outro, é a minha opinião sobre o assunto.